condição evolutiva. Então, nós vemos também a justiça divina, né? Eu não vou dizer que Deus compreende, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador. Mas Ele age com essa justiça, né, para que todos nós, conhecendo a sua lei, mesmo alguns conhecendo um pouco menos e outros conhecendo um pouco mais, mas que todos nós estejamos neste caminho de um entendimento maior a cada tempo, a cada progresso espiritual, e nós vamos progredindo de acordo com o nosso desejo e a nossa busca por evolução moral. Daí, então, vai também se dar o nosso progresso espiritual. E assim, então, nós um dia nós teremos toda a compreensão, né, dessas leis divinas, das leis que imperam no universo. E ele falou assim: os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Né? Então, ele falou os homens de bem por quê? Porque a pessoa que está buscando conhecer, vivenciar, aprender cada vez mais o bem, ele está buscando as leis divinas. Ele está buscando tirar do seu coração aquilo que não é bom e colocar em seu coração aquilo que é bom. Né? Então, nessa busca de se tornar cada vez melhor, que deve ser para todos nós o nosso objetivo, nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Vamos crescer a cada dia espíritos imortais melhores, né? A cada dia vamos trabalhando para que possamos vencer as dificuldades que ainda estão em nós espíritos, que estamos trazendo a longo tempo, a curto tempo, não importa, mas que ainda existe em nós. E cabe a cada um de nós tomarmos essa decisão e lutarmos, né, naquele bom combate que Paulo de Tarso nos fala, né, combater o bom combate. Qual é o bom combate? Né? Aquele de vencer as próprias imperfeições, né? Aquele de buscarmos, ainda que com suor e até às vezes com dores, com lágrimas, vencermos a nós mesmos. O bom combate não é vencer o outro, não é ser melhor do que o outro, não é conhecer melhor do que o outro. O bom combate é vencermos a nós mesmos, agora sermos melhores que agora há pouco, que ontem, que semana passada. Amanhã tentarmos consertar os tropeços de hoje. Né? Esse é o bom combate, que vai nos exigir muito, né? Que tem tudo a ver com a porta estreita que o Cristo nos convida nós passarmos por aquela porta estreita. Né? E ele fala, todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, como que nós vamos, né, conseguir lutar, batalhar por progresso, se nós não buscarmos o Evangelho? Como é que nós vamos conseguir crescer em espírito, se nós não batalharmos para vencermos em nós, estudando o Evangelho? Porque o ensinamento está para todos. Né? Jesus falou, eu não vim destruir a lei, mas Ele veio esclarecer, Ele veio nos instruir. Ele veio nos trazer uma nova visão. Se antes pensava-se num pai, né, que pune seus filhos, o Cristo veio nos apresentar Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, mas um pai também, né, que educa os filhos, que instrui os filhos, que nos ensina que os nossos atos têm consequências, né? Assim como os atos felizes, os atos infelizes, não é isso? E ele fala também que, com o mesmo critério que nós julgarmos o outro, nós seremos julgados também. Né? Então, quando a questão pergunta, né, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Sim, com certeza. Os bons espíritos, eles vêm ditar para nós toda a obra que temos em mãos. Para quê? Para nos instruir. Porque se nós falarmos de equívocos, né, se nós falarmos de dor, nós até em criaturas imperfeitas que estamos, nós podemos dizer, eu conheço isso daí. Eu conheço o que é um pouquinho de dor, eu conheço o que é dar um tropeção, eu conheço o que é cometer uma falta. Agora, se buscarmos falar a respeito de mundos felizes, né, vai fugir um pouco da nossa mente. Nós temos os textos que esclarecem, mas nós não conhecemos, nós não chegamos lá ainda. Né? Desenhe o céu, a gente até pode imaginar, né?
mas desenha um lugar de sofrimento. A gente consegue mais ou menos desenhar alguma coisinha. Por quê? Porque são caminhos por onde nós já passamos, não é? Então Jesus veio não para mudar aquilo que Deus nos trouxe, né, aquilo que é imutável, mas ele veio para modificar a nossa forma de entendimento, trazer essa luz, né? Eu sou a luz do mundo, né? Ele é a luz, ele é a água que nos sacia a sede, como ele falou com a samaritana, né? E nunca mais teremos sede se nós bebermos dessa água. Então está em nossas mãos a escolha, né? E queira ou não, venhamos nós a causar algum obstáculo na nossa própria vida ou não, a resposta diz que um dia todos compreenderão as leis divinas. Nós podemos adiar um pouquinho esse tempo, podemos adiantar um pouquinho, quem sabe, né, para vencermos mais rápido o nosso período de sofrimento, de equívocos. Podemos, sim, nos esforçarmos um pouquinho mais e vencermos as dificuldades da vida. Mas, de toda forma, quando nós reconhecemos, né, que Deus é amor, que Deus Ele não se esquece de nenhum de nós, que Deus é esse Pai que cuida de cada um dos seus filhos, não é isso? Esse ensejo nosso de crescer também faz parte, né, de quando Deus nos criou e colocou em nós esse desejo de conhecimento, de crescer, de sobreviver, de caminhar para diante. Tanto que quando a criatura não está caminhando muito, de alguma forma ela se entristece. Não sei por que eu estou assim, né? E lógico que tem outros motivos também. Então, a mensagem nos fala a respeito das leis, mas também podemos dizer, né, para nós não julgarmos, para não sermos julgados, né, perdoarmos e seremos perdoados, não é isso? Para nós cuidarmos de nós, do nosso corpo, do corpo que habitamos, que foi concedido por Deus como veículo para nos manifestarmos neste mundo, para nós cuidarmos da água que Deus nos oferece para a nossa vida, das plantas, do ar, de tudo que nos é oferecido, para nós não nos esquecermos da família, da caridade, que nos faz caminhar adiante e vencer as próprias dificuldades. Cuidarmos do que está à nossa volta, né? Não é porque isto não é meu que eu vou ser descuidada com aquilo. Não é porque é uma cadeira, não é porque é uma mesa, não é porque é uma porta que eu vou cuidar de qualquer jeito. Porque só foi feita porque o homem encontrou material no mundo para fazer. Já colocado no mundo para quando chegasse hoje, nós descobrirmos como utilizar aquilo. Tudo que estamos utilizando aqui, o homem inventou, o homem descobriu, mas só existe porque tem um princípio que nós podemos utilizar. Os minerais e tanto mais. Então, vamos cuidar de tudo, porque tudo também faz parte das leis divinas. Tudo existe e nos é oferecido por Deus, porque faz parte das leis divinas, né? Nós vamos encerrando aqui essa breve reflexão. Na semana que vem, vamos retomar na questão 620 e vamos, então, para a leitura preparatória da nossa reunião, né? Lembrando que sempre o livro Caminho, Verdade e Vida, na sequência das suas lições, que são as palestras do sábado à tarde. Na semana passada foi a questão 128, essa é a 129, semana que vem 130 e assim por diante. Tá bom? Então, essa semana é a 129, titulada Origem das Tentações. O versículo é o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. A explicação de Emmanuel para esse versículo é a seguinte: geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do desígnio divino. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo,
amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Assim, então, buscando cada vez mais elevar os nossos sentimentos, agradecemos ao Senhor Jesus, nesta certeza que acompanha toda a criação divina, que está aqui conosco neste momento, sondando nossos corações. Obrigada, Senhor, por ser o bom amigo, por ser o mestre, por ser o nosso Senhor. Precisamos, Senhor, tirar de nós estas imperfeições que ainda trazemos na alma. E ao Senhor pedimos este amparo, que fortaleça-nos, Senhor, para que possamos vencer a própria iniquidade. Que a Tua justiça, que o Teu amor nos toque os corações, para que também possamos, Senhor, ser justiça e ser amor em algum momento. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré por cuidar de nós como que fôssemos filhos seus. Obrigada, Senhora. Obrigada por visitar nossos lares, por sondar nossas vidas, por cuidar de cada coração filho de Deus, por nos intuir e nos conduzir para o bom caminho. E também pedimos que nos ajude a termos o discernimento e o bom senso de escolhermos o caminho bom. Obrigada a todos os benfeitores que estão nesta reunião, nos amparando e cuidando de todos nós. Rogamos ao Senhor Jesus a inspiração e o amparo ao expositor da tarde de hoje, o Lucas Damasceno, para que possa, Senhor, percebendo as intuições, junto com o estudo que preparou, trazer a mensagem para a tarde de hoje, nos esclarecendo, nos auxiliando o entendimento. Assim te agradecemos, Senhor, e seja o seu bem em todo o mundo. Graças a Deus. Então, nós convidamos o Luca para estar aqui na frente conosco. Que Deus te abençoe na sua exposição, Lucas. Seja bem-vindo. Lucas Damasceno, deixa eu apresentar, né? Ele é aqui da nossa casa, da Comunidade Esperança, é um jovem da mocidade e vai apresentar o estudo para nós hoje. Tá? Seja bem-vindo. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Adriana pelo convite de fazer essa palestra. Como ela falou, né, nas palestras de sábado, a gente sempre faz a palestra com o tema do capítulo Caminho, Verdade e Vida. E eu fui convidado para falar sobre as origens das tentações.
No capítulo, Emmanuel escolhe trazer o versículo 14 de Tiago, da Bíblia, do capítulo 1. Eu, no meu estudo, fui ver o capítulo e achei interessante, para a gente falar com mais contexto sobre tudo, trazer o 12 como uma parte introdutória para a fala de hoje. Tiago fala para a gente: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, aqui traz, bem resumido, muitas das coisas que eu pretendo falar hoje e que eu espero que vocês entendam melhor essa passagem de Tiago no final da palestra, de que é uma bem-aventurança você sofrer a tentação e resistir a ela, que é uma forma de prova, é uma oportunidade que Deus dá para a gente. E quando a gente consegue resistir a essa tentação, a gente vai receber essa coroa da vida que o Senhor tem prometido para a gente. A gente vai atender ao bem que Jesus quer que a gente faça. Aí, no versículo 13, Tiago fala para a gente: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Esse versículo aqui, ele faz conexão com o primeiro parágrafo do livro Caminho, Verdade e Vida, que eu trouxe aqui, para reforçar esse raciocínio. Que ele fala assim, Emmanuel, né? Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Então, da mesma forma como o Tiago falou para a gente, dando a orientação da gente não dizer que Deus que está tentando a gente, porque Deus é bom, então Ele não vai tentar ninguém. Emmanuel nos recorda que, na nossa imperfeição, muitos de nós, nos nossos momentos de grande dificuldade, de grande dor, dos grandes males, a gente questiona a Deus, de forma direta ou indireta, se a gente merecia passar por aquilo, se Deus... A gente lembra tardiamente que Ele é todo-poderoso, que Ele é a causa primária de tudo, então Ele é a causa da minha dor. E, infelizmente, na nossa imperfeição, às vezes a gente vê Deus dessa forma. Mas será mesmo que Deus é a causa das nossas tentações? Aqui, no Livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 13, ele pergunta para os espíritos, ele escolhe alguns atributos e pergunta para os espíritos se esses atributos seriam suficientes para dizer o que é Deus. Ele pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem. Então, por que eu estou querendo falar aqui dos atributos de Deus? Porque a gente está falando que Deus poderia ser a causa das nossas tentações, das nossas dores. Então, a gente tem que lembrar que Deus aqui, como Kardec falou, é soberanamente justo e bom. E os espíritos confirmam isso para a gente. Mas também, aqui eles falam que existem algumas coisas que estão acima da inteligência do homem. No nosso nível de evolução, a gente ainda é incapaz de entender, na sua completude, o que Deus é. E os espíritos continuam falando, né? Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, se a gente, em algum momento de muita dor, a gente pensa que alguma coisa de Deus, Deus não foi justo aqui, Deus não foi justo ali, Deus não está sendo bom, não está sendo misericordioso, essas características que a gente está atribuindo a Ele não pertencem a Ele, porque Ele, como infinita bondade, como o ser supremo, a causa primária de todas as coisas, Ele tem que estar isento de qualquer vicissitude.
E essas características que eu falei agora são as vicissitudes que nós temos, que às vezes a gente coloca nele como espelho da gente, né? E se Deus ele é bom, se ele é bom assim, é injusto então a gente passar pelas tentações? Por que é justo às vezes a gente passar por coisas que são difíceis para a gente, né? Aí eu trouxe essa passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fala para a gente. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, assim como tudo, né? E pois que Deus é justo, justa há de ser a causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, aqui, seguindo por essa lógica, Deus é justo, justa é a causa. E Kardec fala que a gente tem que se compenetrar nisso. Então, nos momentos que a gente, às vezes, se enxerga Deus como uma causa de algo ruim na nossa vida, a gente tem que parar e pensar justamente nisso. Se Deus é justo, justa é a causa. Se Deus é justo, justa é a causa. Então, eu não posso querer imputar a culpa das minhas dores nele. E essa pergunta aqui é uma coisa que, quando eu estava preparando o estudo e conversando com algumas pessoas para me ajudar, eu pensei, né, será que a gente acredita mesmo na bondade de Deus? Porque se me perguntar assim, você acredita na bondade de Deus? Eu vou falar, sim, Deus é bom. Não é claro isso? Para mim, às vezes, pode ser. Mas eu percebi que, às vezes, justamente nos momentos da nossa maior fragilidade, quando coisas muito ruins acontecem com a gente, quando a gente perde um ente querido, ou a gente perde algo muito precioso para a gente, algo que a gente julga ser um sofrimento muito grande. Às vezes, a gente vê isso acontecendo com um irmão, com um primo, um tio, ou até um estranho que a gente vê no jornal e a gente pensa assim, nossa, isso não é justo, isso não é bom. E você tem esse pensamento. De forma indireta, você está questionando a bondade de Deus. Porque se você acreditasse no seu íntimo que Deus é bom, você não ia achar que as coisas que estão acontecendo ao seu redor seriam injustas, né? Aí, partindo desse questionamento, eu fui buscar na Gênese uma explicação assim mais bem lógica, assim, bem irrefutável para mim, no meu ponto de vista, da bondade de Deus, né? Eu acho interessante, quando eu fiz a leitura da Gênesis, de perceber que ele não dá nada como pressuposto. A Gênesis parte de um ponto assim, zero. Deus seria aquele ser supremo, acima de todas as coisas. Ele sendo esse ser supremo, ele tem que ter suas qualidades infinitas. E esse capítulo 2 destrincha em cada item uma qualidade de Deus e explica, de uma forma bem lógica, por que Deus tem essa qualidade. E no item 14, ele fala dessa qualidade de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Aí ele continua. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Então, partindo do zero, Deus é infinito. Então, ele pode ser infinitamente bom ou infinitamente mau, do pressuposto inicial. Então, ele fala, Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau. Porque se ele é supremo, ele tem que ser uma coisa ou é outra. Porque, então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades, no grau supremo, ele não seria Deus, não seria a causa primária. Então, ele é infinitamente bom ou mau. Aí eles falam, então, ora, como suas obras dão testemunho de sua sabedoria, da sua bondade, da sua solicitude, concluir-se-á que ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. Então, a Gênese mostra para a gente aqui que através de um raciocínio bem embasado, assim, e partindo do pressuposto, até para aquelas pessoas que às vezes são mais céticas, que não acreditam em Deus como algo bom e tal, você acompanha essa lógica e você vê assim, se Deus está aqui, ele tem que ser infinitamente bom, porque de outro jeito não tem como ser. Então, aqui é importante ressaltar isso, porque isso é o raciocínio que a gente tem que consolidar nos nossos corações, para, aos poucos, a gente parar de ter o comportamento que Emmanuel disse no começo, de que, às vezes, quando a gente sofre os grandes males, a gente, inconscientemente, às vezes, fala assim, isso não é justo, ou por que Deus está deixando eu passar por conta disso? Então, se Deus é bom, tem uma causa justa nisso, né?
Mas se Deus é bom, a gente tem certeza disso agora, por que Ele permite que existam as tentações? Se as tentações, às vezes, não são as coisas mais agradáveis do mundo de passar, né? São dificuldades para a gente. Algumas perguntas do Livro dos Espíritos eu acho que vêm para explicar isso bem para a gente. Na pergunta 711, Kardec pergunta: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Aí os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, o que eu entendo disso aqui? Que Deus, quando Ele bota a gente aqui encarnado na Terra, nas nossas sucessivas reencarnações, Ele coloca a gente aqui com um propósito, com um dever a ser cumprido. E por a gente estar aqui na Terra, a gente está envolto de tudo que é material, dos bens materiais, da comida, para a gente poder sobreviver, do teto para a gente passar frio, das pessoas que a gente tem uma interdependência, porque uma pessoa vai fazer a camisa, o outro vai cortar a madeira, então a gente tem toda essa relação com as pessoas, que são pessoas que, neste momento, também têm uma carne. Então, todas essas coisas fazem parte dos bens da terra. Então, Deus colocou isso aqui para a gente conseguir cumprir esse dever, né? E aí, Kardec pergunta na pergunta 712, com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Aí os espíritos respondem para a gente: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, aqui os espíritos colocam duas coisas que são objetivos de Deus colocar nos bens materiais um prazer. Um é o cumprimento da missão, porque se a gente não tivesse prazer em comer, a gente, às vezes, poderia morrer de fome, porque a gente não quer comer para sobreviver. Se a gente não tivesse prazer na sensualidade, a gente poderia não reproduzir e não perpetuar a espécie. Então, se a gente não tem prazer em conversar, em socializar, a gente não teria construído uma sociedade que permite que a gente se instaure aqui. Então, partindo disso, Deus coloca um prazer nas coisas para a gente conseguir cumprir a nossa missão, cumprir o nosso dever aqui. Mas tem uma segunda, que é o que faz aqui por que eu coloquei essa pergunta aqui, que é experimentá-lo por meio da tentação. Você falou, por que Deus quer experimentar a gente por meio da tentação? Kardec pensou a mesma coisa. Ele perguntou logo depois, qual o objetivo dessa tentação? Aí os espíritos respondem para a gente, desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, Deus, quando Ele coloca prazer nos bens materiais, além de nos impulsionar para cumprir com a nossa missão aqui na Terra enquanto encarnados, Ele também nos dá uma oportunidade, uma prova da gente desenvolver a nossa inteligência e passar a entender que não nos faz bem, não faz bem ao próximo, a gente viver certos excessos da matéria. Então, esse é o objetivo da tentação, nos colocar à prova e a gente começar a viver. Se eu vivo demais um excesso da matéria, desenvolvendo a razão, vou perceber, opa, isso aqui não está me fazendo bem, não está me fazendo bem para as pessoas ao meu redor. Então, a gente tem que se preservar dos excessos. Então, esses são os dois objetivos que Deus colocou nos bens materiais, no prazer dos bens materiais, né? E isso é interessante porque isso volta lá no Tiago, versículo 12 da Bíblia, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, a gente é bem-aventurado no momento que a gente consegue se preservar do excesso, que a gente consegue desenvolver a nossa razão e entender, opa, isso aqui está passando do limite, isso aqui não é legal, isso aqui não vai me deixar mais feliz. Né? E a gente vai receber a coroa da vida que o Senhor tem prometido para a gente. Então, no momento em que a gente resiste à tentação, a gente está cumprindo com uma prova que vai nos aproximar de Deus. E isso também vai nos aproximar da felicidade eterna. Vai nos tornar verdadeiramente mais felizes. Deus é o absoluto amor. Essa frase que eu coloquei aí, porque quando Emmanuel, ele faz logo o segundo parágrafo, ele fala assim, sim, Deus é o absoluto amor. E ele coloca isso, quando eu estava lendo, em contraponto que antes,
no parágrafo anterior, ele fala assim: nós lembramos tardiamente que Deus é todo-poderoso. E esse todo-poderoso é sinônimo aqui, aos olhos de Emmanuel, de absoluto amor. Então, assim, ele é todo-poderoso, então ele é a causa dos meus grandes males. Aí Emmanuel fala, sim, ele é todo-poderoso. Sim, Deus é o absoluto amor. E tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. Deus, na sua infinita bondade e justiça, não deixa ninguém cair. Ele nos mantém de pé. E ele conta com todas as nossas experiências na hora de colocar a tentação para a gente, porque ele não coloca nada para a gente que a gente não vai dar conta de passar. Então, ele fala aqui, contando com os eternos valores do tempo, os valores que a gente acumulou ao longo das nossas vidas. E ele, além desses valores, ele está sempre nos amparando com suas mãos compassivas. Quando eu li e analisei melhor esse parágrafo aqui, eu lembrei de uma música que, para mim, exprime um pouco desse sentimento, e eu gostaria de compartilhar essa música com vocês, para vocês sentirem um pouco, espero, né, esse abraço de Deus, que Ele sempre nos mantém de pé com as suas mãos compassivas. A música chama Tá Chorando Por Quê, do Preto no Branco. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta,
Gostaram, gente? Essa música é uma música que, para mim, assim, espero que vocês tenham gostado, que é uma música que ela traz, né, na sua letra e também na sua melodia, muito desses aspectos de que Deus é o amor, né? E eu queria destacar alguns pontos, fazendo conexão com o que eu já estava falando antes, né? Que, primeiramente, o que me fez lembrar dessa música foi que ele fala que, né, os decaídos se conservam de pé. E eu lembrei dessa parte aqui, esse aí vou levantar. Que Deus não deixa a gente sozinho, né? Ele vai, e onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Onde Ele colocar as suas mãos compassivas, vai ser um local abençoado. Aqui também, ele fala, lembra de onde você veio e aonde você chegou. Então, quando ele fala aqui, os eternos valores do tempo, tudo que a gente carregou na nossa história, a gente não passou sozinho, Ele estava com a gente. E também isso nos tornou mais forte para estar aqui hoje e viver as provações e as tentações, que a gente está preparado para poder vivenciar. E mesmo preparado, a gente não está sozinho. A gente está com Ele, porque quem cuida de você não dorme. E a gente não está também só com Ele, a gente tem muita gente que ama a gente, que Ele traz para a gente um irmão, um amigo, um pai, um filho. Ele traz para a gente esse amor pelas pessoas que estão na nossa vida, né? E então, até agora, a gente já entendeu que Deus é bom. Não é Ele a causa do nosso sofrimento, que Ele está aqui para ajudar a gente. E então, Emmanuel fala aqui, né, que as tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Então, qual é a origem dessas tentações? Da onde é que vem? Então, se não vem de Deus, tem que vir de algum lugar. E Tiago dá essa resposta para a gente justamente no versículo que Emmanuel escolheu para esse capítulo do Caminho, Verdade e Vida. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, Tiago está falando aqui que o que tenta a gente é quando a gente é atraído pela nossa concupiscência. Mas o que é concupiscência? Essa palavra que eu nunca tinha ouvido falar antes de ler esse capítulo. Então, eu fui procurar saber o que é concupiscência. E concupiscência, concups vem do latim cobiça. No dicionário de Oxford, ele dá umas 6, 7 definições, eu escolhi 2, que isso, para mim, já explica bem, que é a cobiça de bens materiais e o desejo de prazer gerado por uma realidade física, uma realidade material. E também nessa pesquisa, na Bíblia, essa palavra concupiscência, ela aparece com frequência para traduzir essa palavra grega aqui, que eu não vou me arriscar em falar, que geralmente denota um desejo forte, intenso ou ardente por algo. Então, com isso aqui, com esse entendimento que concupiscência é o nosso cobiça, o nosso desejo forte, intenso, ardente pela realidade física e material, então, Tiago está falando para a gente que a origem da tentação vem desse desejo interno nosso, quando a gente é atraído por esse desejo interno. Emmanuel fala, justamente nesse capítulo também, que a concupiscência constitui o nosso fundo viciado e perverso da nossa natureza humana primitivista. Fundo viciado porque nós não nascemos aqui na Terra e não temos uma bagagem para trás. Nós viemos de sucessivas reencarnações. Então, nessas sucessivas reencarnações, nós fizemos escolhas. Às vezes a gente trilhou o caminho do bem e às vezes a gente não trilhou o caminho do bem. E nisso, a gente foi alimentando certos vícios. Eu alimentei um, você alimentou outro, cada um aqui alimentou alguns tipos de vícios. Então, essas energias, quando a gente vai vivenciando isso ao longo das nossas encarnações, elas vão ficando marcadas no nosso perispírito, no nosso inconsciente. E elas vão estar ali em movimento constante, porque o nosso inconsciente, ele é ali a energia em movimento. E ele vai vir em forma de impulsos, em forma de intuições, em forma dos desejos que a gente tem. E da natureza humana primitivista. Quando a gente pensa na evolução do espírito, na evolução dos mundos,
nós temos os espíritos de terceira ordem, lá no livro dos espíritos, segunda ordem, primeira ordem, e todo um espectro de espíritos. Nós temos o mundo primitivo, o mundo de provas e inspirações, regeneração, até os mundos felizes. E, nessa escala de evolução, a gente só deu os primeiros degraus. A gente está no mundo de provas e expiações, o segundo mundo. Nós ainda somos espíritos de terceira ordem. Então, a gente ainda está muito próximo da nossa natureza primitiva, que ainda está muito intensa dentro da gente. Então, essa é a nossa concupiscência. Então, é isso que dá origem às nossas tentações. Todas essas energias, esses desejos que a gente ainda não resolveu dentro de nós. E Emmanuel continua que, muitas vezes, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele a gente afina na intimidade do coração. Então, as tentações, quando eu vejo lá um tanto de comida gostosa, eu como, e eu quero comer mais, está no exterior, a comida está ali. Se eu vejo alguém falando mal de um colega meu, eu não gosto muito daquele colega, eu ouço alguém falando, eu quero falar mal também dessa pessoa. Se eu tenho a oportunidade de furar a fila porque eu estou com pressa de passar num sinal vermelho ou de alguma corrupção pequena do dia a dia, eu vou fazer isso também. Mas esse pensamento, eu vou lá comer, eu vou falar mal, só vai se concretizar, esse pensamento só se concretiza se a gente se afina com esse tipo de comportamento na intimidade do coração. Então, aqui, essa pergunta do Livro dos Espíritos, ele destrincha melhor essa ideia. Que será que a gente passa todo mundo pelas mesmas tentações? Frente à mesma situação exterior, todo mundo vai ter os mesmos sentimentos internos que vão passar por tentações? E, então, Kardec pergunta, na pergunta 261, nas provações que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Ele tem que se achar em todas as circunstâncias que possam incitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade. A gente vai ter que sentir todas as tentações da vida para chegar na perfeição? Kardec pergunta para os espíritos. Os espíritos respondem, certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que o exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Então, como eu estava falando antes, desde que a gente surgiu como espírito, pisei lá no mundo primitivo pela primeira vez, eu fui fazendo as minhas escolhas. Se eu tomei mais escolhas para o caminho do bem, eu vou ter menos tentações. Se eu tracei um caminho que me arrastou para o mal, eu vou ter que passar por todos os perigos do caminho que me inça ali. Então, se eu, durante as minhas vidas passadas, tive muitos vícios voltados para um tipo de tentação, nessa vida, quando eu me deparo com isso, a minha concupiscência, o meu desejo interno vai ser muito mais forte, então essa tentação vai ser maior. Mas se um irmão do meu lado não teve a mesma vivência que eu em vidas passadas, frente à mesma situação, a tentação dele pode ser menor ou até nula, porque ele pode ser, naquele aspecto, ele teve uma bagagem diferente chegando até aqui. Então, a gente não vai ter que passar por todas as tentações. Aí os espíritos continuam para a gente, dando um exemplo. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá se tornar avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Então, ele dá um exemplo da prova da riqueza. Eu vim nessa vida, no meu planejamento, falar assim, você vai ter muito dinheiro. Eu, com muito dinheiro, eu posso passar com essa situação exterior, muitas tentações podem me vir. Eu posso querer gastar dinheiro com muitos bens materiais e muito acúmulo e não querer dar nada para ninguém, se isso for da minha natureza interna, do meu íntimo. Mas eu posso ser uma pessoa generosa, caridosa e doar para os outros. Eu posso querer gastar esse dinheiro com vários gozos da sensualidade, ou não. Se nas minhas vidas passadas eu fiz algo que me inclina para esse lado ou não. Então, a gente não tem que passar por todas as tentações, só aquelas que a gente ainda precisa resolver e são consequência do caminho que a gente escolheu trilhar.
Então, se a gente já entendeu de onde é que vem a tentação e que ela não vem de Deus, vem da gente, o que eu faço com isso agora que eu sei que vem de mim? Emmanuel fala que a observação de Tiago, o versículo 14, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, é um roteiro certo para a gente analisar essa origem das nossas tentações. Ele chama a gente a recordar que a cada dia que a gente passa, a gente tem situações magnéticas específicas, magnéticas, atração, coisas que nos levam aos nossos desejos. Se a gente parar e considerar a essência de tudo que nos atraiu no curso das horas, eliminaremos os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Se a gente parar para refletir no final do dia, no final da semana, ao longo do tempo, no curso das horas, o que me atraiu? Qual é a essência daquilo que me levou para o caminho que eu já entendo que não é o caminho correto? Se a gente prestar atenção nisso, a gente vai saber onde focar a nossa energia, a nossa atenção, onde nos esforçar para que a gente não tenha mais esse tipo de comportamento, para que a gente resista a essa tentação, a essa atração dessas situações magnéticas. Porque se a gente conseguir fazer isso, pouco a pouco, a gente vai eliminar os nossos males próprios. E se a gente conseguir fazer isso, vai ser muito bom. Que a gente vai conseguir atender o bem que Jesus deseja para a gente, que deseja para a gente. A gente vai ser mais feliz, estar mais próximo de Deus. E Jesus, ele trouxe uma orientação para a gente lidar com essa tentação. Além desse roteiro que Tiago falou, que Emmanuel reforçou que o Tiago falou, Jesus também traz uma orientação para a gente. Ele fala em Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para não entreis em tentação. Então, parte do roteiro, ele fala assim, você analisar o seu dia a dia, vigiai. A gente está vigiando para a gente não cair nessa tentação. Orai, porque a gente não está sozinho, Deus está com a gente. Quem cuida da gente não dorme, está com a gente o tempo inteiro. Basta a gente estender a mão para Ele, que Ele vai nos ajudar. Então, a gente tem que orar, estar em contato com Ele, para a gente conseguir passar por essa vida apenas com as dores que a gente necessita. Passar porque são provações. E não estender o nosso sofrimento aqui na Terra. E eu peguei no livro Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Mateus, ele faz um comentário desse versículo de Mateus. E eu queria ler é uma página do livro, ler esse texto, porque eu acredito que ele resume tudo que eu falei aqui hoje, e no final ele traz palavras que nos faz perceber da importância de vigiar e de orar para a gente conseguir resistir a essas tentações e que, finalmente, a gente vai ter muito mérito em resistir às tentações, que a gente vai receber a coroa que Tiago falou no versículo 12. Então, a gente vai se aproximar de Deus. Então, vou fazer essa leitura de Emmanuel para poder finalizar a palestra de hoje. Vigiemos e oremos. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo, mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede de seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito, para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de nossa inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante.
Não te proponhas, desse modo, a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas, atravessar tormentas de lágrimas, são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Que Deus abençoe todos nós. Te agradecemos muito por esse estudo. E você fez me lembrar da flor de lótus, que ela é gerada no lodo, né? Mas ela nasce linda e essa é a vontade de Deus, né? A gente foi gerado simples e ignorante e estamos cada vez mais galgando, né, esses passos. Já acabamos a primeira parte, que foi essa belíssima explanação. Eu já estou ficando emocionada. Vamos passar para a segunda. Todos nós já recebemos um passe. Por que sou tão chorona? E aqueles que sentirem necessidade, permaneçam. Hoje eu não vou conseguir. É porque eu acho linda essa juventude. Então, com muita emoção, vamos passar para a segunda parte da palestra, que é da doutrinária, né, que é a aplicação do passe. Como a Deb começou a falar para a gente, quando a gente está aqui na palestra, a espiritualidade já trata de trabalhar a nossa energia, de dar os fluidos que cada um está individualmente precisando, mas quem ainda sentir necessidade, é só se manter sentado, que a gente vai aplicar o passe individual. Então, vou convidar a todos a juntos nos dirigirmos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade dessa palestra dessa tarde, agradecendo, Jesus, a presença da juventude nesta casa, dos ensinamentos, de se proporem a pararem para estudar, aprender e vir aqui transmitir essas palavras para a gente, contribuindo com o nosso aperfeiçoamento, com o nosso crescimento, e que o Senhor possa, Jesus, fortalecer nosso íntimo, a nossa vontade, nosso desejo de nossa reforma íntima, de, através do autoconhecimento, irmos conhecendo, analisando quais são as nossas tentações, quais são as nossas maiores dificuldades, nossos maiores vícios, para que, cientes deles, possamos melhorar um pouquinho a cada dia, dentro das nossas possibilidades, de espíritos ainda iniciantes nessa caminhada, mas desejosos, Jesus,
de te encontrar, de estar contigo. Que o Senhor possa, então, nos iluminar nosso caminho, o caminho que nos leva a Ti, o caminho que nos leva a Deus, que nos levará um dia à perfeição. Que o Senhor possa, Jesus, abençoar a todos nós aqui presentes, nossos familiares, nossos lares, nossos colegas de trabalho, que possamos levar conosco, Jesus, e distribuir toda essa boa energia hoje aqui recebida, e que possamos, no próximo sábado, estar aqui mais uma vez reunidos em Seu nome. Que assim seja.